Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 3 de setembro de 2025. Nosso devocional diário está no capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Paulo continua falando acerca da assistência àqueles irmãos. Ele tinha chamado a atenção deles em relação aos macedônios e disse agora que os macedônios, eles também já sabiam que eles eram pessoas que também contribuíam com generosidade. Diz o versículo 2: porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Veja que Corinto está na região da Acaia, na região da Macedônia, são outras cidades. E aqui Paulo está agora dizendo que ele conhece que ali os coríntios ali da cidade de Corinto, eles também têm um ânimo pronto para poderem estar contribuindo com os necessitados. Mas ele faz aquilo, manda aqueles irmãos, lembra? Ele está mandando Tito, alguns outros irmãos na frente ali, para que tudo seja feito de maneira transparente, e ele diz o porquê que faz isso. Eu tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza, diz o versículo de número 5. Paulo está dizendo: eu mandei esses irmãos na frente para que tudo seja feito da maneira correta, como bênção, não com avareza, não com tristeza, mas que você dê com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É o que ele diz no versículo 7, que cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, nós temos que entender que os nossos corações têm que ser corações generosos, corações que ajudem ao próximo, coração que ajude a obra de Deus, corações que possam semear. Paulo ele traz um princípio aqui no versículo 6 e ele está falando acerca de prosperidade, acerca de coisas financeiras, sim, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Por quê? Porque aquele que dá a semente ao que semeia, olha ali falando no versículo 10, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Veja que sim, Paulo está falando que nós temos que contribuir, temos que ajudar, temos que levar a contribuição ao próximo, ajudar a obra de Deus. Nós precisamos estar fazendo isso com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E essa alegria precisa estar dentro de nós, porque os nossos corações já foram inundados pela presença de Deus. É Ele que dá a semente, é Ele que dá o pão. Por que nós o seguraríamos ou nós o reteríamos? Nós temos que dar aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos feito, aquilo que Deus tem feito por nós, na verdade. Versículo 12 diz: porque a administração de serviço, ou seja, essa doação, essa contribuição, não só supre as necessidades dos santos. Paulo está falando, assim que vocês fazem, essa contribuição não está apenas suprindo uma necessidade física, não. Ela também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. A glorificação a Deus é o melhor quando nós contribuímos, quando nós ajudamos. Entenda que esse amor que Deus derrama em nossos corações, de estarmos contribuindo e ajudando, não quer dizer que nós vamos reivindicar, nós não temos nada a reivindicar de Deus relacionado a isso. Na verdade, o que está dizendo aqui é que é Ele que dá a semente. Nós simplesmente a replantamos ou redistribuímos, e que assim seja. Nós recebemos isso de Deus, e é um dom, é um presente de Deus que nós temos que retribuir, dando ao nosso próximo a obra de Deus e aquilo que é necessário, aquelas pessoas que estão necessitadas. Por isso ele louva a Deus no versículo 15, dizendo: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Que todos nós tenhamos esse dom de poder contribuir com alegria, porque, como Paulo disse no capítulo anterior, tudo isso é baseado naquilo que Jesus fez. Ele deixou a sua glória, deixou as suas riquezas, se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer na sua presença. Lembre-se disso, capítulo 8, versículo 9 de 2 aos Coríntios, Paulo diz isso, nós só estamos repetindo hoje aqui. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.